Olá pessoal, Pri, muito bem, seja bem-vinda. O pessoal devagarzinho está entrando para a nossa Limbios Live de hoje. Boa noite, Amélia, boa noite, Érica. E hoje o tema da nossa Neide, boa noite, Ju, Pri, boa noite, Nancy, boa noite. Olá, Abel, tudo bom? Boa noite, Rose, Esther, boa noite, pessoal. O tema hoje da nossa Limbios Live é musicalização infantil e musicoterapia na idade adulta e na terceira idade. Ah, é saudade mesmo, né, Pri? Bel, que saudade. Pri, lá de Novo Horizonte. Sejam bem-vindos. Olá, Carol, Rose. Que legal vocês estarem por aqui. Tô só dando um minutinho para as pessoas continuarem entrando e a gente já começa. Eu já chamo Quitéria, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu já chamo a Pri para ela conversar com a gente. Ana, tudo bem? Boa noite. E aí a gente já começa o nosso bate-papo sobre musicalização, igual eu falei, musicalização infantil e musicoterapia na idade adulta e também na terceira idade. Um tema muito legal. Que bom, Carol, bom vocês estarem aqui. Um tema muito legal para nós podermos trabalhar com a musicalização dentro da sala de aula, com os nossos alunos, até com os nossos filhos em casa, porque a música ela traz benefícios fantásticos para a gente. E aí a gente vai incluir um pouquinho da neurociência, a Pri também é neurocientista e musicoterapeuta, então a gente inclui um pouco da neurociência nessa nossa conversa. Tati, tudo bem? Inclui um pouco da neurociência nessa nossa conversa para que a gente possa entender melhor como a música funciona no nosso cérebro e como a música pode nos ajudar no dia a dia. Olá, Marlene, Damares, Denise, tudo bem? Vamos lá, deixa eu chamar a Pri aqui para a gente poder começar a conversar. Deixa eu encontrá-la. Pri, não estou te achando aqui. Onde que você está? Achei. Agora sim, é só conectar. E a Pri, Laila, boa noite, tudo bem? E a Pri entra, está conectando, ela já chega. Vamos lá, Pri. Olá! Oi, Pri, tudo bem? Eu não te vejo, meu Deus. Eu te ouço, mas não te vejo. Você não me vê porque. Não, aqui está dizendo que está conectando ainda. Vamos ver se você aparece. Você quer, Tadã! ten- Você quer tentar sair e entrar de novo para ver se. E aí você. Só que aí você tem que mandar o convite, porque eu não consigo convidar novamente. Tá, vou Então tentar. cancela e manda o convite aí de novo para a gente voltar. É a Peraí. tecnologia e a gente se adaptando à tecnologia. Não ficando nervoso nesses momentos em que cai a conexão, em que a gente não consegue chamar. Mas eu ouvia a Pri, mas não a via. Vocês viam? Vocês conseguiam vê-la? Ou só ouviam também? Ela me chamou. Vamos lá. Vamos ver se agora dá certo. Olá, Andressa. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tá conectando. Tá me ouvindo? Vamos ver. Olha, Pri, que estranho. Eu te ouço, mas não te vejo. Olha que eu E o testei a pessoal. internet. E o pessoal não te vê também. Que estranho, né? É. Você se vê? Fica dividido para você a tela, eu em cima e você embaixo? A tela fica dividida, mas eu não vejo. Eu não me vejo, só vejo você. Que estranho. Meu Deus, nunca aconteceu isso. O pessoal está só te ouvindo, não está te vendo. A sua câmera Eu está acho que. ativada? O pessoal está perguntando se a sua câmera está ativada. Como que eu vejo isso? Boa pergunta! Juliana, que falou que se a câmera está ativada, como que a gente consegue ativar a câmera? Acho que a Pri saiu de novo. Vamos ver, mas a gente vai conseguir, a gente não desistam. Esperem aí mais um pouquinho que a gente vai conseguir. Qualquer coisa eu posso, não sei se. Eu vou tentar chamar alguns de vocês, só para ver se dá certo. Pode ser? Vocês aceitam? Só para ver se o problema é comigo ou com a Pri? Deixa eu ver aqui. Laila, topa participar comigo só para falar um oi? Só para a gente ver se funciona? Só um oi, só para a gente ver se. Porque aí pode ser que eu encerre e comece o vídeo de novo e de repente a gente consiga
a gente consiga uma conexão. Vamos ver aqui. Oi, Aê, Laila, tudo bom? tudo bem? Então, acho que é com a Pri mesmo. A questão é lá no Instagram da Pri. Tá, joia. Semana que vem, a gente aproveitando a Laila que vai estar conversando com a gente, né? A gente vai Tá estar falando sobre a neurociência dos sentimentos e a mente. Já estou antecipando, aí você já deu a sua certo. entrada essa semana. E semana que vem estamos juntos, então. Tá bom? Estaremos, tá bom. Obrigado. Beijo. Obrigada. Vamos tentar chamar a Pri. Vamos ver se funciona. A Pri tá falando que é a vergonha. Vamos lá. Beijo, Laila. Obrigado. Pri, me chama de novo. Vamos lá. Deu certo aqui com a Laila, ó. Todos, se qualquer coisa, o pessoal vai ter que ficar me vendo só e só te ouvindo, meu Deus do céu. Mas vamos ver. Você já me chamou? Tem alguém aqui que... Manda o convite de novo, Pri. Ah, você já mandou. Peraí, vamos lá então. Vamos ver se vai dar certo agora. Estou aguardando, conectando. Aê! Aê! Muito bom! Conseguimos! Isso é só para quebrar o gelo, entendeu? Você ficar mais tranquila. Ó, Tudo bom, Pri? tudo bem, Fernando? Tudo bem, gente? Vocês estão me Tudo ouvindo? Porque eu falo, jóia. Eu te ouço. Qualquer vocês me coisa, ouvem? o pessoal falou que a gente ia fazer só com som. É, não tinha jeito, a gente ia fazer só com áudio, mas a gente queria te ver também, poxa. Vocês ouvem a Pri? Tá tudo bem para vocês? Upi! Sim, sim, o pessoal te ouve. Muito bem. Que legal, Pri. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar meu convite em participar da live. E esse assunto que eu particularmente sou apaixonado, que é a música e a musicoterapia. Então, eu acho que vai ser uma noite muito legal para a gente poder, para o pessoal poder entender um pouquinho a questão da musicoterapia, a questão da musicalização, e você, como musicoterapeuta e como educadora musical também, passar todo esse seu conhecimento para a gente durante essa noite. Bebe água aí. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, eu queria primeiro que você dissesse para a gente o que é a musicoterapia, que você explicasse o que é a musicoterapia. Então, vamos lá. Bom, eu me formei na Faculdade Paulista de Artes, né? Já faz desde 2007, Legal. né? E a musicoterapia, ela é a utilização profissional da música e dos seus elementos para intervenção em ambientes médicos, educacionais, institucionais, né? No cotidiano, com indivíduos, grupos, né? Com a família, na comunidade, e para melhorar as condições, né? Físicas, sociais, comunicativas, emocionais, né? Que é muito importante, Sim. intelectuais, né? Trabalha com a saúde e bem-estar. A gente sabe que a música por si só, né, Fernando pode me ajudar, já ativa muitas áreas. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e você falou uma coisa que é super legal, e a música, é óbvio que assim, a gente tem o lobo temporal nosso, que fica aqui em cima das nossas orelhas, e o som, ele é processado nesse lobo temporal, né? Então a gente tem o processamento inicial do som nesse lobo temporal, e depois, a partir daí, a gente sabe que existe um envolvimento muito grande da música com o sistema límbico. E aí você falou que trabalhar as emoções com música é fantástico. O sistema límbico, na verdade, ele é o centro regulador das nossas emoções. Então, isso é muito legal, nesse sentido é muito legal, porque a gente consegue resgatar, através da música, muitas memórias. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho de musicoterapia na terceira idade, e a gente vai ver o quanto é importante esse resgate dessa memória afetiva, realmente, essa memória musical, para os nossos, para as pessoinhas da terceira idade, não é verdade? Adoro. É muito legal. Então, né, e desse modo, né, o musicoterapeuta, ele auxilia o indivíduo, os grupos no desenvolvimento, né, de seus potenciais, seja na educação, seja no restabelecimento das funções físicas, motoras, mentais e sociais. Legal. Então, o que mais? Isso que você está falando também é muito legal, a questão da sociabilização. Porque a música, a gente vê que, de uma maneira geral, ela é capaz de integrar as pessoas. Sempre que a gente vê alguma pessoa com
um violão, ou então cantando, aqueles grupinhos que às vezes, e hoje, por exemplo, se a gente vai, quando a gente pode ir à Paulista de domingo, agora a gente não está podendo, mas quando nós podíamos, e ir à Paulista era tão gostoso porque tinham vários grupos tocando e as pessoas em volta, vendo realmente aquelas apresentações que estavam acontecendo ali. Então a música, ela tem essa facilidade, essa capacidade integradora de sociabilização, que é uma coisa extremamente importante. E Pri, você tem o seu trabalho de musicoterapeuta e também você trabalha como educadora musical, você trabalha na educação infantil com a musicalização. E aí eu queria que você conseguisse diferenciar para a gente dois termos que às vezes a gente fica meio em dúvida e tem uma diferença que é a educação musical, né, a musicalização infantil e a musicoterapia. Qual a diferença entre musicalização infantil e musicoterapia? Então, é meio complicado, né? Eu vim, o que eu observo é que muitos educadores musicais, eles começam trabalhando, né, em escolas e depois conhecem a musicoterapia, né? Eu fiz o Uhum. trabalho, então eu entrei, eu tocava violão em casa, né? Aprendi a tocar pequeno, lá com os meus 12 anos, sempre gostei muito de música, de dançar. Aí eu conheci a musicoterapia, fui fazer a faculdade e depois fui entrar no universo da educação. Então, Legal. na época que eu entrei que eu comecei a procurar empregos nas escolas, eles já tinham, era um coral, eles trabalhavam só o coral na escola, trabalhavam as fanfarras, né? Tinha a época da fanfarra ainda. Sim. E aí então eu vim com outro olhar, né, em cima do trabalho da musicalização. Então eu vim com um pensamento sempre em criar um ambiente para as crianças, né? Trabalhar muito a questão da sociabilização, para as crianças vivenciarem a música da melhor maneira, né? As atividades propostas, o experimentar, seja um instrumento, né? A gente conhece um instrumento, em vez de já pegar um instrumento e começar a tocar o pandeiro do jeito que tem que segurar, nós primeiro vamos vivenciar todo esse instrumento, pegar, conhecer a textura, que diferentes sons que ele pode fazer, né? Improvisar com ele à vontade, conhecer, criar antes de pensar nos conceitos musicais propriamente ditos, né? Legal. Para mim, o principal é o vivenciar a música, né? Então a gente vai, não vou chegar para a turma tanto e falar assim, agora nós vamos fazer um ritmo, um andamento, nós vamos tocar assim. Não, primeiro eu vou vivenciar, primeiro eu coloco a música, né? Na educação infantil eles trabalham ainda muito com a questão da imitação. Então eu faço, a gente vivencia, depois eu explico o que nós estamos fazendo, né? Aí o que eu O tem pessoal várias está falando atividades. aqui a respeito da identidade sonora, e é isso, né? A gente conseguir identificar realmente aquela questão musical de cada um, né? Um trabalho meio que, ainda que generalista, porque você tem um monte de alunos ali, mas você consegue individualizar e ver a preferência de cada um com aqueles sons, com aqueles ritmos, com aqueles instrumentos que estão sendo apresentados, né? E a gente acaba criando o próprio deles, né? Cada turma tem a sua identidade sonora, né? Suas Uhum. atividades do seu estilo musical, a gente acaba criando, né? Essa questão no grupo também. Que Tem legal. uma questão, pode falar. Não, só falei que legal. Aí a questão que eu trabalho, eu vejo um musicoterapeuta dentro de uma escola tentando fazer estilo trabalho de um psicoterapeuta, né? Quando tem uma Tá. criança que precisa de intervenção, chamar para a sala para conversar, dar dicas para a professora quando a gente identifica, né, uma criança dentro da nossa sala de aula. E eu procuro fazer projetos, né? Então, tive uma experiência uma vez, uma professora tinha um projeto de música, ela ia trabalhar a África, né? Então eu ia ajudar ela a trabalhar a música africana e o África é muito corporal, né? Sim. Identificação, dança. E eles tinham muita timidez. Eles tinham meio que preguiça de brincar, né? Eles gostavam de coisas mais individuais. Aí, em cima da proposta dela, da observação do grupo e da proposta, né, das atividades, eu procurei atividades que fossem trabalhar essa questão do grupo, do indivíduo,
e do grupo, de eles se exporem melhor. Então, a gente começou fazendo brincadeiras de roda, né, para fazer a integração, o olhar para o outro. Aí a gente passou por uma brincadeira de espelho, né? Então, eu tenho que imitar o que o outro está fazendo e me ver no outro. E depois fomos fazendo depois atividades bem corporais, de dança, e ao longo do tempo eles foram se soltando. Então, eu vejo que este meu olhar de musicoterapeuta nos ajudou neste momento para desenvolver melhor esse grupo, né? Não que eu tenha feito um processo musicoterapêutico na sala de aula, mas esse meu olhar, meus conhecimentos ajudou nesse momento. Sem dúvida. Então, pelo que a gente pode entender, assim, a diferença que existe entre musicalização e musicoterapia é que a musicalização, ela até traz alguns elementos da musicoterapia, no caso da que a gente chama de testificação, que é conhecer os instrumentos, as coisas direitinho, o contato que você tem. Ela trabalha, como você falou, de uma forma muito legal essa questão de fazer com que as pessoas se vejam no outro, né? Então, através desse jogo de espelho que você está falando, que elas se vejam no outro e que elas conheçam algumas habilidades socioemocionais, como empatia, o companheirismo, o cooperativismo, que a gente precisa trabalhar isso com as crianças hoje. Então, acho que a música facilita nesse sentido. Mas você não consegue, de uma maneira geral, com a musicalização, fazer um trabalho totalmente individualizado. É um trabalho que acaba sendo mais para o grupo. E aí é que você falou, a gente acaba tendo a identidade sonora do grupo e não a identidade sonora do aluno especificamente. E o trabalho de musicoterapia, ele acaba sendo mais individualizado, no sentido de que você pode identificar realmente toda essa identidade sonora e todas essas questões que envolvem a pessoa na questão afetiva, na questão emocional, o que a música traz, o que a música pode despertar naquele sentido. E a partir daí, com essa anamnese que você faz e essa identificação que você faz, a gente consegue traçar um tratamento terapêutico envolvendo a música e os seus elementos muito específico para aquela pessoa. Mais ou menos é isso? Isso, Fernanda, adoro. Ah. Que legal, que coisa boa. E aí a gente sabe que você desenvolve o seu trabalho de musicalização dentro das escolas, mas também desenvolve o seu trabalho de musicoterapia em clínicas, né? Atendendo principalmente adultos e pessoas mais idosas. Eu queria, a princípio, antes da gente falar, antes da gente estar sem som, vocês não estão me ouvindo? A Milene disse que está sem som, está travando e está sem som agora. Tá para todo mundo travando? Eu ouço a Pri. Vamos ver. O pessoal dá um feedback aqui para a gente saber. Mas, enfim, enfim, eu queria que você passasse, dentro desse trabalho seu de musicalização, eu queria que você passasse algumas atividades. Ah, legal, Rayane. Tá ok. Milene, vê direitinho a sua conexão aí para a gente ver como que tá. Tá? De repente sai e entra de novo, que às vezes quando a gente volta, aí volta ok. Tá bom? Mas não deixe de voltar, por favor. Venha para cá. Depois a Pri pode falar. A Marlene está perguntando se tem algum lugar que ensina música gratuitamente. Meu neto Klaus quer aprender. Depois a Pri pode falar para a gente sobre isso. Mas, Pri, a risada do Fernando é melhor. Todo mundo fala isso. A minha risada eu preciso me controlar. E agora desinvestou de vez. Mas, Pri, passa algumas atividades que a gente pode usar nesse processo de ensino-aprendizagem e que você trabalha dentro da escola. Você pegou o violão e é bom a gente falar para o pessoal que no final da live a gente vai cantar uma música juntos. Então não desistam da gente antes do fim que vocês vão cantar conosco. Vai lá, Pri. Olha, então eu pensei em mostrar aqui algumas atividades, desde o berçário, né, até o infantil 5, o antigo pré, que é a faixa etária, né, de 0 a 5. Então vamos lá. Com o berçário, eu gosto de trabalhar muito a questão visual, né? Além de ouvir as canções, brincadeiras de mão e o contato, né, com as crianças, o olhar. Aí eu vou falar aqui algumas brincadeiras que eu gosto, que eu recriei. Legal. A musiquinha que todo mundo acho que lembra, né? Que acho que era da Eliana. Uma minhoquinha faz ginastiquinha. Conhece? Eu não. A música da minhoquinha e da ginastiquinha. E você sabe que eu não sou a pessoa com melhor coordenação motora para fazer esse tipo de atividade. É treinamento, verdade, com certeza. Eu faço até com os meus meninos, né, desde pequeno. Então a gente brinca para fazer uma interação com cócegas, né?
Uma minhoquinha faz cosquinha, duas minhoquinhas fazem cosquinha, um minhocão faz coscão. Então a gente já está trabalhando, né, a interação de voz, né, timbre, a escuta, o olhar e a afetividade, né, que é o mais Sem dúvida, importante. sem dúvida. Aí eu tenho, E à tô medida que aqui no você meu. faz a questão da uma minhoquinha, o movimento da minhoquinha, duas minhoquinhas e o movimento dela também, você acaba ativando o lobo parietal, que é responsável pela área de matemática. Então a gente está fazendo uma associação aí entre a imagem que a gente está vendo da minhoquinha com o número especificamente. Isso é muito legal para desenvolver essa área da matemática. Ah, então eu também gosto. Essa é outra musiquinha. Eu nunca contei essas músicas para ninguém, hein? Essa é o Aê, primeira vez! que eu gosto. Agora travou. Voltou. Tinha Lá. travado, agora voltou. Boa, vamos lá. Então eu gosto com essa bolinha, né? Que além das crianças adorarem bola, ela tem a questão sonora, né? Aquelas bolinhas com guiso dentro. Aí eu fiz uma musiquinha que eu trabalho, às vezes, até infantil 2, 3, né? Vai aumentando a idade, a gente vai aumentando os desafios. Aí eu faço tanto para fazer movimento, trabalhar massagem, né? Nas crianças, as partes do corpo. Então a gente canta assim, né? Para passar assim na mesa, rolar de um lado para o outro. Aí eu canto, né? Vi uma cobrinha no jardim, ela passeava assim. Quando de repente ela parou, olhou pra mim e o rabo balançou. Que fantástico! Muito bom, muito bom. Tô adorando, Pri, tô adorando. Muito legal porque a gente E aí, consegue trabalhar essa parte tátil, né? Então, tudo isso ativa fortemente a questão da coordenação motora fina depois. Então, trabalha lobo frontal aqui, e aqui a gente consegue ativar essa área da coordenação motora fina para depois a criança ter aquela preensão, ela conseguir segurar o lápis, ela conseguir escrever a caneta, o lápis. Então, é fantástico esse tipo de atividade. aí a gente já trabalha o som e o silêncio, né? O Sim. parar, o tocar, já o chacoalhar, o movimento. Aí tem outra parlenda que a gente faz, que é aquela, né? Tum, tum, tum. Quem será? É Dona Mariquinha querendo entrar. Olê, 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 olá. Agora eu quero ver. Ah, isso faz a brincadeira, né? Isso é coisa de criança. Eu já estou Então, desesperado assim, aqui pensando eu fazendo tum, 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 blá, blá. Ia dar um nó. esse primeiro movimento é mais para chamar a atenção deles, que eles ficam olhando, né? Nossa, o que será que ela tá fazendo, né? A posição dos dedos. Mas aí Aí o depois eu movimento faço. só você faz ou você pede para que eles repitam o movimento que você está fazendo? Como é berçário, até infantil Ah, tá. 2, eles ficam olhando para mim, né? Eles começam a reconhecer a mão, fazer os movimentos, mas eles não conseguem. Aí depois disso eu recriei uma outra música para a gente fazer com os instrumentos. Então, eu gosto de trabalhar com essas colheres aqui, ó, de plástico, de sobremesa, que as crianças não se machucam, né? Que elas gostam de enfiar na boca, bater. Trabalho com tambor de lata e potes. Aí eu transpus essa música para a gente trabalhar um pouco o tambor, né? Já trabalhando as duas mãos, questão de lateralidade. Sim. Então a gente faz tum, tum, tum. Quem será? É o tamborzinho que vai tocar. Toca rapidinho, ou devagar. E agora o Fernando é quem vai tocar. Ah, Toca aí, meu Deus Fernando. do céu! Tum, tum, tum! Toca o tamborzinho. Você sabe que eu não tenho muita habilidade para isso. Eu preciso desenvolver meu córtex motor, gente. Não tem jeito. Mas que ótimo, muito legal, Pri. Estou adorando essas dicas. Então, todas essas atividades que você nos mostrou agora, você costuma trabalhar do berçário até o infantil 2, assim, mais ou menos. Sim, do E é muito 2. legal isso que você passou, do tamborzinho, tum, tum, tum. O fato de nós trabalharmos a questão da tonicidade também. Até que ontem nós estávamos falando isso na aula. Então, às vezes, para ter um controle das mãos, né, para que não ponha força demais e mais tarde a gente não venha
E aí até surgiu um comentário na aula a respeito de uma coordenadora que faz a aula conosco, que muitas vezes chega um pedido para que faça uma avaliação realmente a respeito da tonicidade, né? Então é uma maneira, e aí perguntou como que a gente pode fazer isso? Aí a gente está vendo, na aula de musicalização, de repente, na aula de educação física, como eu sugeri ontem, são momentos muito legais para a gente conseguir medir a força das crianças aí nas mãos, nos pés, enfim. Daí, assim, eles gostam de testar bastante também, né? Então, o primeiro momento com o tambor, eles tentam destruir. Eu Aí, quando imagino. eles não conseguem destruir, eles vão procurando as sonoridades, quanto mais aguda, melhor. E aos poucos, nas atividades, eles vão, né, entendendo a questão da força, né, do melhor som, para a gente acompanhar as músicas. Mas é bem legal. Que legal. Então, E para os mais velhos? eu tenho uma música que é entre, dá para fazer com os mais novos, com os mais velhos, que é que eu gosto de trabalhar também os sentimentos das crianças. Que Então, legal. período de adaptação, né? Ou mesmo que eu falo com elas, às vezes a gente não acorda muito feliz, né? Às vezes a gente fica bravo, às vezes a gente fica triste, ou mesmo com sono. Então, aí tem uma música que eu faço para trabalhar tanto essas expressões quanto movimento, vocalizações. Né? Eu até aprendi a música com a minha sobrinha. Ela tá aí até assistindo. Ela é da Escola Val. Aê! E ela me ensinou a música. Aí em aula a gente recriou, né, a partir do que as crianças trouxeram. Então ela canta assim. Nunca cantei tanto na minha vida. Lança um sorriso no ar, começar o dia a cantar. La 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 la, tra la la, tra la la. Aí, um dia acho que chegou um amigo e estava meio bravo. Então a gente falou, então vamos fazer uma cara de bravo. Aí todo mundo fez a cara de bravo e a gente teve que reinventar a música, né? Então ficou lançar um bravinho no ar, começar o desbravejar, blá, 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 blá. Aí eles se soltam todos, né? Aí é o momento de ficar triste, né? Como fica? Faz a cara. Aí um sugeriu, vamos lançar o biquinho. Então fica, vou lançar o biquinho no ar, começar o dia a chorar, blá, 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 blá. Aí a gente faz o do sono, né? Que eu durmo, aí eles ficam gritando para eu acordar. E no final, a gente volta com um sorriso para reorganizar a turma, né? Com os movimentos, né? Para cima, que eu já aprendi na neurociências, que é muito bom. Ah, sem dúvida. Ativa o ponto de Deus toda vez que nós colocamos as mãos para cima. Para voltar a atenção do grupo, né? Para ter uma motivação para a gente entrar nas atividades. Também é bem legal, dá sempre certo com as Que legal. crianças. Isso é incrível uma coisa que você está falando, porque dentro. A Rayane está falando que é importante para o reconhecimento das emoções. E é fantástico, né? A gente precisa isso. E a Rayane fez uma live com a gente falando sobre contação de histórias, em que a gente consegue imprimir isso também nas crianças. Através das personagens que estão sendo interpretadas por ela e contadas, a gente consegue passar esses sentimentos e alguns valores, alguns princípios também com relação a isso. Mas o que é muito legal você falar de trazer as crianças de volta é que a gente sabe que existem músicas que elas acabam sendo estimulativas, elas nos estimulam muito. E algumas mais sedativas, né, que a gente acaba se acalmando. Então é importante esse momento, porque às vezes a Nan Fofolete, ela falou que está adorando a live, que está super alto astral. Mas aqui não tem Minha jeito, né? É sua prima? Aê, família, muito bom! Mas isso é ótimo. Mas falando, porque muitas vezes a gente usa algumas atividades de músicas que são extremamente excitatórias, assim, que as crianças ficam super agitadas, e depois quer levar as crianças para a sala de aula e mantê-las numa condição normal dentro da sala de aula. Então é bom a gente ter esse controle aí e trabalhar dessa maneira, né? Sim. Aí, assim, com os mais velhos, eu gosto muito das brincadeiras de mão, né? Brincadeiras de roda, até para fazer essa questão da união, da Sim, concentração antes de começar as atividades. Aí tem uma que eu brinco, que eu gosto de trabalhar essa questão da organização, desorganização, organização, que é para chamar mais atenção, né? Você pode falar melhor do que eu essa parte das claro. ativações. Vamos lá. Música, né, que eu aprendi, na verdade, com
com o Chico dos Bonecos, né? Que eu tive aula com ele na faculdade, eu e a Ju, e ele cantava pra gente, e ele tinha muita essa questão de chamar a nossa atenção em sala, e era só adultos. Ele cantava assim: quanto mais a gente brinca, mais a brincadeira esquenta. Não sei se são 10 para as 10 ou se são 9h50, 10 para as 10, 9h50. Então ele usava essas musiquinhas para chamar a nossa atenção em sala de aula. Aí eu fiz uma brincadeira com eles de mão. Então a gente brinca. Quanto mais a gente brinca, tchá, 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 já tá trabalhando o ritmo, né? Mas a brincadeira esquenta, tchá, tchá, tchá. Não sei se são 10 para as 10, tchá, tchá, tchá. Ou se são 9h50. Aí na hora que acelera a música, eles têm que sair correndo até o final da música para encontrar outro par. Entendi. Aí começa a brincadeira tudo de novo. Então, eu acho que Legal. também para trabalhar empatia, né? Resolver os problemas, porque tem as questões. Aí ele não quer, aí ele não quer fazer comigo. Então a gente acha problema para resolver nesse momento também. Com certeza. A gente trabalha a questão da empatia, como você falou, e a empatia também a gente trabalha não só que fica essa área da empatia localizada aqui no nosso lobo frontal, como também a gente trabalha a questão do foco, da concentração e do raciocínio à medida que você está pedindo para cruzar as mãos, bater no ritmo, e o ritmo em si, e o lobo frontal é responsável por isso, por essas funções executivas, por essas áreas de raciocínio lógico, de planejamento estratégico, né? E o que é legal também é que com isso, com o ritmo que você trabalha, aí a gente trabalha toda a parte de conhecimento corporal, né? Então, aquela questão da corporeidade mesmo, de você entender. Eu também quero ser aluno da Pri. Deve ser fantástica a aula da Pri. A Bel tá falando que quer ser sua aluna. Mas a gente entender a questão corporal, a questão de localização espacial também, né? E mesmo de controle de força que a gente faz nesses movimentos em que a gente está batendo isso. Então, é um trabalho de psicomotricidade fantástico aí. Olha que legal. Deixa eu ver. Outra que eu separei aqui também, a do Monjolo, né? Tem aquela música: bate o monjolo no pilão, pega a mandioca pra fazer farinha. Onde foi para meu tostão? Ele foi para a vizinha. Então a gente tem uma mistura de passanel, né? Lembra do passanel? Sim. Você vai pegando moeda e vai passando com a doletar. Que você tem que pegar da mão do amigo e passar a moedinha e tem que esconder no final. Então, ao você trabalhando essa questão do todo mundo tem que fazer ao mesmo tempo, né? A pulsação da música, todo mundo tem que estar no mesmo tempo da música para dar certo. E eu gosto de trabalhar com essa bolinha aqui. Então, porque a gente vai passando e vai pegando, né? Depois de muito tempo, aprendendo a música, né? O movimento, que acho que é a parte mais difícil, né? Manter todo mundo em sintonia, em sincronia. Sim. E eu gosto de fazer com essa bolinha que tem o barulho, para a gente poder fazer este movimento de olhos fechados. Então a gente vai ter que internalizar esse movimento, né, esse ritmo, todo mundo entrando em sincronia, para ver escutar onde a bolinha vai parar, né? Vira uma grande bagunça, é bem divertido. Sim, sim. Mas o fato de você estar de olho fechado, você ativa muito essa questão da localização tempo-espacial. Até nós falamos sobre isso também, nós conversamos o quanto a gente pode desenvolver isso no nosso cérebro a partir do momento que a gente fecha os olhos e consegue ver o tempo que aquela bolinha passa, e no caso aí a gente está trabalhando em si o som, né, para ver exatamente qual a localização que ela está pelo som. Então é incrível, é um trabalho fantástico. Bom, acho que temos muitas atividades. Mas se quiser, entre em contato. É isso aí. A Pri desenvolve o autoconhecimento também, a Raiane está falando, com certeza. A Pri tem o Instagram dela, Pri Música, né? Que é seu Instagram, para o pessoal te seguir. E o que é legal disso tudo é que a Pri também, eu a convidei, vamos ver se ela aceita, para que ela seja nossa professora de musicoterapia na pós-graduação também. Então, quem quiser ter aula com ela, de repente pode fazer a pós conosco, que ela vai estar dando essa aula de musicoterapia e de musicalização para gente. Dessas atividades. Olha que legal. Com Eu certeza. acho que da musicoterapia também foi essa questão da invenção, da recriação das músicas. Né? Acho bem legal essa questão de pegar uma Sim. música,
celular, a gente sempre transforma as músicas na sala de aula, observando sempre o que que as crianças estão trazendo. Então, essas das expressões faciais, eles me ajudaram a construir essa letra e eu acabei levando para outras turmas. Então, é bem interessante. Com certeza. Então a gente já entendeu um pouquinho a respeito da musicalização e o que a musicalização é capaz de fazer no ambiente educacional, nessa questão da educação musical. Agora eu queria que você contasse para a gente um pouco do seu trabalho com musicoterapia em adultos e nas pessoas da terceira idade também. A gente vê que cada vez mais a gente tem percebido que tem aumentado muito o número de pessoas idosas no nosso país, mais até uma concentração maior até do que de pessoas jovens. Então é uma realidade que nós temos que ter no sentido de trabalharmos realmente os benefícios que a música pode trazer nesse sentido, tanto na idade adulta quanto na terceira idade. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse seu trabalho e os benefícios que isso pode trazer para a gente. Bom, então, com os idosos eu também trabalho desde que eu saí da faculdade. Eu fui fazer um estágio, né? Que era até uma casa de repouso com um amigo meu. Por lá fiquei. Fiquei por anos e anos com eles. E eu acho muito interessante essa relação, fazendo um link entre, né, a musicalização e a terceira idade. Que, ó, até coloquei aqui da música, né? Que a gente fala da música infantil. Quando a gente canta uma música infantil, lá na infância, né? Essas músicas do nosso folclore, ela tem todo um significado de brincar, de, né? Você tá se autoconhecendo, vendo os limites do seu corpo, pulando igual o sapo. E quando você canta essa mesma música lá na terceira idade, ela já tem um contexto totalmente diferente, ela já carrega uma história de uma vida, né? Porque ao lembrar eles começam a lembrar da infância deles, de quem cantava essa música, de como que era. Então é uma musicalidade bem diferente, eu diria. Eles têm algumas coisas iguais, né? Algumas birras iguais, mas é um conhecimento super diferente. Então eu trabalho com a, a deshospitalização, né? Eu trabalho em instituição. Então a gente tem no adulto, a gente vai trabalhar mais uma questão do autoconhecimento, da criatividade, os próprios, né, os sentimentos, a autoestima, o estresse, depressão, pânico, né? São algumas questões que eles trazem para a gente, né? Durante a gente faz a anamnese, eles que vão trazer essa problematização para a gente trabalhar, né, nesse conceito. E os idosos, a gente tem os idosos ativos, né? Que tem todas as suas funções preservadas. Temos aqueles idosos que são autônomos, né? São independentes, mas pode apresentar algumas limitações, né? Físicas ou cognitivas. E temos aqueles idosos que são mais dependentes, que precisam de cuidados diários. Na clínica, né, e na casa de repouso, a gente não tem tanto contato com o diagnóstico. Então, a gente tem que trabalhar com a pessoa. A gente chega lá, são grupos muito rotativos, né? Tem gente que às vezes querem participar, não quer participar. Então, a gente traça mais um objetivo global e ao longo dos encontros a gente vai criando essa identidade sonora do grupo, né? A partir de cada identidade que cada um traz. Uma coisa que é Então, legal que a Juliana falou, só te interrompendo um pouquinho aqui, é que ela disse que a área da música, né, é uma das últimas áreas a serem degeneradas quando a gente tem uma doença neurodegenerativa. E é fato isso, e mais do que isso, a gente sabe da importância que a música tem no sentido de fazer novas conexões cerebrais. Então, a música é muito importante no sentido de promover neuroplasticidade, ou seja, fazer com que novas células, novos neurônios se encontrem ali e, a partir dali, desenvolvam novas habilidades. E, mais do que isso, a música, assim como a atividade física também, ela nos ajuda muito no sentido de promover a neurogênese. A neurogênese é a formação de novas células nervosas. Então a música é fantástica, porque se a gente pegar um aparelho de ressonância magnética, por exemplo, e colocarmos essas pessoas que nós estamos analisando com a música, a gente vai ver que vai haver uma ativação tanto do hemisfério direito como do hemisfério esquerdo. Então há uma ativação quase que total do nosso cérebro através da música. E por isso que a música é capaz de trazer esses benefícios tão fantásticos para a gente,
como que a Pri está falando aí. Então, a gente não só é a última área que é degenerada, mas a gente consegue fazer um processo de retardo degenerativo quando nós usamos essas músicas, por exemplo, com pacientes com Parkinson, com Alzheimer, que têm essas doenças neurodegenerativas. Então, isso é lindo, isso é fantástico. Então, a gente eu gosto de fazer então, um trabalho da qualidade de vida, né? No momento de prazer e descontração para eles. E a partir daí a gente vai estimulando as habilidades cognitivas, atenção, concentração, habilidades sensórias motoras, experiências afetivas, né? Através desse histórico musical deles, a socialização. A questão da memória, eu lembro que eu tinha um idoso, ele já devia ter quase 100 anos já. E ele estava bem. A memória dele era bem debilitada, né? Corporalmente, ele só era cadeira de rodas. E ele era uma pessoa muito feliz, muito simpático, sambista. E ele só lembrava do nome da última cuidadora dele, que era a Fran. Então ele chamava todo mundo de Fran. Ô, Fran, aqui, Fran me ajuda, Fran não sei o quê. E quando a gente parava para cantar, né? Ele gostava de sambas antigos. Eu começava ele cantava tanta música que eu nem conhecia, que eu fui conhecer por ele, e era do começo ao fim, ele não lembrava nem o nome dele, mas as músicas eram as letras fantásticas. Tinha até recriações no meio, que eu acho que ele era da época da ditadura, então eu lembro que tinha uma recriação, uma música que estava na cara que era uma recriação da época, muito legal. Ele não conseguia contar assim. Pode falar. Até falando nisso, você está dizendo que ele cantava umas músicas e essas músicas pertenciam à memória afetiva dele de quando ele era jovem, quando ele estava no auge, assim, né? Da memória dele. E aí é importante a gente falar que com uns 30 anos a gente já começa um declínio, gente, do nosso cérebro. Isso é muito triste. Então, quanto mais nós estimularmos, quanto mais nós exercitarmos, melhor a gente vai chegar na terceira idade. Mas a Nancy está perguntando se, para tratamento de idosos, assim, a gente trabalha músicas conhecidas ou músicas novas que não são conhecidas? O que você sugere? O que você acha melhor? Então, no início, eu trago as músicas que seriam sugeridas por ele, né? Por eles, uma anamnese, um histórico familiar. Muitas vezes, quando você trabalha com idosos em instituição, você não tem esse respaldo. Então, eu procuro trabalhar com músicas da época, né? Vamos lá pensar na nossa adolescência, em que momento será que ele era adolescente, que fase que estava, quais eram as músicas que estavam tocando. Faço um pequeno repertório e a partir desse repertório eu vou conhecendo que música que eles gostam, qual não faz sentido para eles, e nós vamos criando, né? E aí eu posso levar músicas novas, eu sempre parto das músicas conhecidas por eles. Tá. E depois pode aumentar o repertório, trazer algumas músicas diferentes, tudo depende fazer uma atividade, como músicas instrumentais, depende das atividades, depende do grupo. Entendi. Da aceitação. Né? Legal, legal. Muito bom. E mais uma vez a gente bate naquele ponto que a gente estava falando da identidade sonora, da gente conseguir identificar o gosto da pessoa. Então, se a gente pega, por exemplo, uns idosos aí que estão com 80 e poucos anos, com certeza, se a gente cantar carinhoso para eles, essa música deve fazer parte desse repertório afetivo, né? Então, meu coração, não sei porquê. Agora, o triste é que é isso aí, quando te ver. E o triste é que daqui a um tempo, quando nós vamos tratar esses jovens de hoje, a gente vai ter que ficar ouvindo funk, né? Eles falam muito isso, alguns falando, gente, a música antiga é ótima, essas músicas de hoje não dá para ouvir. Eles gostam também, Meu Primeiro Amor é uma música assim, bem conceituada, e o top para os meus idosos, assim, desde todo esse tempo que eu trabalho, que também eu trabalho aqui na Zona Norte, é o Trem das 11. É mesmo? Então, o Trem das 11, você faz amizade com qualquer um. Tinha até uma idosa que ela deveria ter Alzheimer e ela tinha uma demência avançada. Quando eu chegava, ela já começava a me xingar. Olha a rapariga do violão, sai daqui, sai da minha casa. Mas aos poucos, com muito carinho, muita conversa, ela ia aceitando. E quando ela aceitava o violão e eu começava a cantar essa música, aí ela cantava. E depois que ela cantava, ela começava melhor com a gente, tinha uma maior aceitação, né?
parecia ficar um pouco mais tranquila até, né, depois do momento. Era bem legal Não para posso trabalhar essa questão. ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. E é ótima. Aí tem o coro, moro em Jaçanã. Tanto é que no Natal a gente fez um coral de Natal. Eu falei, eu vou cantar essa música. Aí falaram, não, né? A diretora vai estar lá, né? Vai ficar pegar mal. E no final eles pediram para cantar. E os idosos acabaram cantando. E o coral ficou bem mais forte, bem mais legal. Com Todo mundo certeza. cantando junto. Fez muito mais sentido do que qualquer canção que a gente poderia cantar naquele momento. Você falou, Pri, que alguns idosos são mais ativos, outros nem tanto. Existe a musicoterapia ativa e a musicoterapia passiva. Qual a diferença que tem entre musicoterapia ativa e musicoterapia passiva? Então, a passiva, né, ao meu olhar, é só aquela onde que só o terapeuta faz a movimentação. Então, é onde o paciente ele não consegue responder de nenhuma maneira, não tem nenhuma verbalização, nenhum contato visual, gestual, ele não consegue interagir com o terapeuta de nenhuma maneira, como se fosse um paciente em coma, por exemplo, né, onde você vai buscar a partir do repertório da família, né, de toda a anamnese, uma proposta de trabalho com aquele paciente. Na musicoterapia ativa, é todo o envolvimento que ele tem com o terapeuta. Então, é o tocar, é o cantar, é na escolha do repertório, é na sinalização dele gostar ou não da música, né, no contar das histórias, né? Quando a gente olha, pode não querer cantar, ele pode não querer tocar naquele momento, mas ele está ouvindo e compartilha essa história com você. Então tem uma interação. Então, para mim, Entendi. essa seria a terapia ativa. Legal, joia, muito bom isso. E a gente sabe quão benéfica é, até voltando para a neurociência um pouquinho, a questão da música. A gente ativa, como eu falei para vocês no começo, a parte do nosso sistema límbico, que é o centro das nossas emoções. Principalmente quando a gente tem essa reação emocional à música, quando a gente espera que realmente aflore aquilo, mesmo nesses pacientes com doenças neurodegenerativas, que aflore aquela sensação, aquela memória afetiva que ele tem, a gente está ativando fortemente nessa reação emocional a amígdala, que é um elemento fantástico do nosso cérebro, onde a gente guarda as nossas memórias mais profundas, mas ali a gente também guarda os nossos medos. A gente ativa núcleo accumbens, o núcleo accumbens é a nossa área do prazer, então ali que a gente consegue sentir prazer, estar feliz. E a gente também ativa o cerebelo, que também está relacionado com a memória afetiva, com a memória emocional, a música. Mas isso tudo é tão fantástico que a gente é capaz de liberar e ativar fortemente o sistema dopaminérgico. E o sistema dopaminérgico é aquele que tem a relação, que a gente estabelece uma relação custo-benefício, que a gente se sente mais estruturado emocionalmente. Então é muito fantástico os benefícios que a música pode trazer para a gente diante de tudo isso que você nos explicou aqui hoje e trazendo um pouco para a neurociência para a gente ver cientificamente o quanto pode ajudar. A gente vê até pesquisas hoje utilizando músicas e essas músicas elas são capazes de diminuir a proliferação de células tumorais em mulheres com câncer de mama. Então a gente tem muito a aprender ainda com relação à música, os benefícios que a música pode trazer e o quanto ela pode nos ajudar no desenvolvimento cerebral. Legal. Eu tinha uma idosa e ela falava que ela era muito triste. E ela falava que era assim desde pequena, ela tinha um olhar triste, ela falava tristemente, ela sentia o corpo mais fechado. E ela também começou, ela estava lá na sala enquanto a gente fazia a sessão, e ela sempre começava não querendo, não querendo, e no final, depois de todo o processo, ela já pedia música, ela cantava junto com a gente, não deu um 100% de memória, de melhora dela sair pulando, dançando da cadeira, mas né, ao longo do processo ela foi já melhorando um pouco mais a postura, quando ela não estava sentindo dor, pedia música. Às vezes, quando os pacientes do lado viam que ela estava mais triste, eles pediam a música para ela, para ver se animava. Então, fazia essa questão da socialização, a empatia, né, entre eles. Era bem legal também. Muito gostoso, muito gostoso. Tá quase chegando na hora da gente terminar, Pri. O tempo passa super rápido,
Mas foi uma live muito gostosa. Mas antes da gente terminar, a gente tem que cantar aquela música que a gente combinou para que todo mundo cante com a gente. Travar. Eu vou tentar desligar. Oi? Tá, pode travar, né? Não, agora não. Você tá me ouvindo? Tô. Ah, então tá bom. Eu acho que vai ter um delay aí, porque parece que o som chega um pouco depois para você. Começa você cantando e eu tento ir atrás de você. E o pessoal em casa aqui, na live, do outro lado da tela, canta com a gente também. Que eu sei que todo mundo conhece. Então vamos lá. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Eu não posso imaginar o que vai ser de mim perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar das nossas vidas. Agora eu quero ver todo mundo em casa cantando com a gente, vai! Essa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver mentindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, pegar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo, eu entrego minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer Vai! que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz a verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Aê! O pessoal aqui falou que eu tava só dublando, Pri. Mas é que eu tava com medo do delay. Você ia ficar cantando, eu ia cantar, ia chegar 3 segundos depois da minha voz. Eu falei, deixa a Pri cantar que é melhor. Já tá com violão, deixa ela cantar que é melhor. Mas, Pri, brigadão. Foi incrível, incrível. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por ter participado. Obrigado por ter cantado essa música que a gente gosta bastante. Virou praticamente um hino da quarentena, né? Foi incrível. E obrigado a todos vocês que participaram conosco. Na quarta-feira que vem, nós estaremos de volta, sempre de quarta, às 19 horas, aqui no Instituto Límbios, falando sobre neurociência dos sentimentos e a mente, com a Laila Savani, que também é uma colega nossa, neurocientista, e que vai estar aqui fantasticamente comentando e conversando com a gente sobre isso. Obrigado pelo carinho, obrigado, Pri, mais uma vez. Beijão para vocês e até semana que vem. Beijo! Tchau!